Lição 6. 10 de maio de 2026. Título da lição: O nascimento de Isaque. Introdução. Nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que, quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Primeiro tópico: as consequências da impaciência de Sara. Ponto 1. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaque nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaque, no hebraico, significa riso. Certamente porque, ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho, e Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas o estado físico deles e da idade em que se encontravam. Ponto 2. Ismael zomba de Isaque. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaque, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Ponto 3. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Segundo tópico: Abraão tem que tomar uma atitude. Ponto 1. Isaque é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaque tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Ponto 2. A zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Ponto 3. A tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Terceiro tópico: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Ponto 1. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Ponto 2. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas, como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado, e o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Ponto 3. Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor.
Deus socorreu os aflitos no passado e Ele continua a nos socorrer no presente. Conclusão. Finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael.